Boa noite, minhas senhoras e meus senhores. Sejam bem-vindos ao Política no Feminino. Hoje é sexta-feira e cá estamos para a análise dos principais factos que marcaram a semana. Para esta sexta-feira temos como painelistas a Sandra Batalha. Boa noite. Boa noite, Chiesa. Boa noite, caras colegas de painel e boa noite, telespectadores. Maricel Cafama, boa noite. Boa noite, Chiesa. Boa noite, telespectadores da Televisão Pública de Angola. Olá, Cisaltina Putaia, boa noite. Olá, Chiesa. Boa noite. E uma boa noite também para a Mara Dalva Ringote. Boa noite. Boa noite, Chiesa. Muito obrigada. Boa noite, colegas. E boa noite, Angola. Muito bem, vamos à análise dos factos. O presidente do MPLA, João Lourenço, destacou em Luanda os esforços dos últimos 2 anos no combate à corrupção em Angola e sublinhou que o partido está proibido de passar mensagens erradas sobre este assunto. No seu discurso de abertura da segunda reunião ordinária do Birro Político do MPLA, abordou, entre outros assuntos, a pandemia da Covid-19 e a situação económica e política do país e deixou recados às vozes críticas da luta contra a corrupção. Este é o assunto a que nos propomos analisar. Vou começar com a Sandra Batalha. Sandra, João Lourenço falou para dentro e para fora do partido. Como é que o MPLA tem estado a levar este desafio do combate à corrupção? Eu penso que nesta segunda sessão ordinária, esta segunda reunião ordinária do Bureau Político do MPLA, enquanto partido no poder, merece todo destaque, obviamente, fez-se uma análise da situação interna e da situação da governação no país. Foram aqui elencadas os principais pilares da governação. Foi uma análise real, no seu ponto de vista? Eu penso que foi uma análise real. Tocou em aspectos prementes, em aspectos que têm merecido calorosos debates no seio da sociedade civil e não só, também por parte da oposição. Foi muito interessante ouvir o comprometimento do partido para conseguir ultrapassar esta fase menos boa que o país se encontra, o país e o mundo, não é? A situação da Covid-19, em que neste momento a governação luta contra a pandemia e luta também para conseguir manter a economia do nosso país. Eu penso que, de uma forma geral, foi esta a mensagem que procurou ser passada no discurso do presidente do MPLA. Foi muito interessante ouvir, sobretudo por aquilo que é notícia nas últimas semanas em relação ao combate à corrupção. Foi ali também firmado novamente o compromisso de combater a corrupção, de acabar com o sentimento de impunidade, de fazer novamente valer a questão da lei acima de todo e qualquer cidadão. Penso que foi muito interessante ouvir. Agora, há aqui uma expressão... Voltou a falar, portanto, deste assunto ainda hoje, sim. na inauguração do Instituto Geológico. E foi muito interessante voltar a falar deste assunto, afinal, ao assunto da engenheira Isabel dos Santos, que tem estado a merecer as devidas análises dentro e fora de Angola. Entretanto, paira aqui um sentimento de alguma insegurança, de cá há este risco grande de perdermos aqueles que são os ativos que foram retirados, que supostamente foram retirados de forma ilícita dentro da diplomacia judiciária entre Portugal e Angola, e vamos acreditar que o desfecho deste caso vai ser positivo para o país, acreditando que a própria cooperação entre as instituições vai velar pelo interesse público. Antes da Chiesa entrar para esta questão, eu quis falar sobre uma expressão que está a ser utilizada, não é? Ou que foi utilizada no debate, uma frase, que o MPLA está proibido de passar mensagens erradas. Eu penso que esta frase merece aqui várias interpretações, sim, não é? Não quer dizer que o MPLA está proibido de passar a mensagem escrita no papel. Qual é a mensagem que o MPLA tem estado a passar? Assim, é a mais clara de combate à corrupção? Temos que reconhecer aqui a evolução, não é? Para aquilo que foi determinado como norte do partido, que é exatamente lutar contra as questões negativas que foram informando, que de alguma forma balançaram aquele que é o maior partido no nosso país, mas que com o trabalho que vai sendo feito a nível das estruturas de topo, a nível das bases também, a mensagem de colocar o militante
do MPLA fora das margens da corrupção, a mensagem de exortar os gestores públicos, como a parte dos gestores públicos obviamente pertencem ao partido no poder, que não podem passar uma mensagem errada e contrária àquela que tem sido passada pelo presidente do partido. Portanto, o militante do MPLA que é gestor público, que tem um acesso direto à coisa pública, deve gerir com racionalidade, deve gerir com muita responsabilidade para evitar passar esta mensagem ao tribunal. Passar a mensagem ao tribunal é evitar processos crimes que podem levá-lo então às barras do tribunal e possivelmente ser julgado e condenado. Eu penso que a mensagem é exatamente esta. Dalva, o combate à corrupção só tem sucesso quando há muita gente arrolada num determinado processo? Eu penso que não. Eu penso que podemos entender o combate à corrupção em diversas dimensões e, sobretudo, duas que eu gostava daqui pensar com as minhas colegas. Os efeitos, os benefícios indiretos do combate à corrupção que hoje nós vivemos no nosso país, não é, são visíveis do ponto de vista de gestão do erário. Hoje já não é necessário que se contabilize apenas quantas pessoas foram levadas às barras do tribunal. Nós temos efeitos tangíveis, e para trazer aqui a reflexão é olharmos no setor dos diamantes, não é? Penso que nos últimos anos a Indiama apresentou resultados negativos, não é? 2018, 2019 apresentou resultados positivos que contribuíram para o Orçamento Geral do Estado. Não é? Há um conjunto. O que é que isso significa, do ponto de vista prático? Que há uma reforma, tanto a nível daquilo que é a comercialização tanto destes produtos de diamante. Se olhamos um bocadinho para a história, eles tinham clientes preferenciais. Esta modelagem foi, tanto no ponto de vista de transparência, foi cortada. Hoje há uma abertura do ponto de vista do mercado, que há concurso para poderem aceder tanto os contratos ou a comercialização deste produto, que é muito importante. E essa transparência na gestão, que é capaz de aportar recursos para o Orçamento Geral do Estado. Quer dizer, é muito importante. Se olharmos para a história, em 2017, a Indiama apresentou resultados negativos de 3,5 milhões de dólares. Hoje, em 2018, 2019, apresenta resultados positivos. É salutar. Quer dizer que alguém abocanhava, portanto, aquelas receitas? E um outro aspecto também relevante é a própria lei dos contratos públicos. Acompanhamos recentemente aquilo que foi o ajustamento feito pelo Ministério das Finanças, em que traz para a plataforma até as empresas privadas que não beneficiam de dotações orçamentais vão poder participar de forma igualitária, não é, nos contratos públicos. Penso que é importante. E uma outra mensagem também, o benefício que a luta com o combate à corrupção tem trazido à nossa sociedade é o fato que o exercício da comunicação ou freedom of speech, não é? A liberdade de imprensa já permite que até o cidadão está em condições de denunciar os atos, não é? As práticas lesivas ao Estado. Assistimos um bocadinho por todo o país quando os gestores públicos, portanto, procedem com contratações leoninas ou contratos faraônicos, como nós dissemos. Há aqui um ato de responsabilidade social que as pessoas têm, portanto, denunciam esses contratos. Sentimos também hoje nos órgãos da administração pública as pessoas têm medo de poderem manter abordagens paralelas para poderem obter resultados. É verdade que ainda existe, mas já não é de uma forma tão transparente, porque a modelagem implementada até há pouco tempo, não é? Até alguns anos, permitia que os gestores tivessem essa facilidade. Hoje já vimos, portanto, um bocadinho por todo o país, os administradores, não é? Ouvimos há pouco tempo aqui, um projeto que custava 400 milhões para uma escola, houve uma denúncia pública e que a IGAI foi investigar para poder fazer a apuração dos resultados. Penso que é nesta dimensão que pode ser entendida. É verdade que há um trabalho ainda muito grande a ser feito em ser da mentalidade das pessoas, dos nossos gestores, que são responsáveis pela execução da despesa pública e devem aplicar aquilo que é eficiência, parcimônia nesta perspectiva, mas ainda pensamos que há muito por se fazer. Mas olhando um bocadinho para aquilo que foi a questão que colocou também a Sandra, eu gostava de dizer que o presidente João Lourenço, enquanto presidente do MPLA, não é, na sua
comunicação, ele veio mais uma vez reafirmar os seus grandes eixos de governação, não é? Privilegiando a diversificação da economia, com todos os desafios que nela se encerram, tanto a luta contra a corrupção, não é? Ou tanto passando uma mensagem geracional, de forma que a juventude, a geração futura não seja contaminada com esse laço do passado. Falamos também a liberdade de imprensa, que é importante, e a parte social, dando maior visibilidade ao setor da saúde e a educação. E na saúde, portanto, fez menção naquilo que é a estratégia do Executivo para o combate à corrupção e neste o combate à pandemia da Covid, perdão. E da malária também. E outras doenças, não é, que já são as endêmicas. E nestes domínios, eu penso que, olhando um bocadinho para aquilo que foi, o que tem sido o combate a esta pandemia, mesmo que deve ter iniciado na China, penso que Angola esteve muito bem. Nós fomos o primeiro país a criar uma cerca sanitária, primeiro, a criar também institucional, como é que nós dizemos? Quarentena institucional, não é? Que é louvável, não vimos em outros sítios. Penso Talvez que essa análise não será precipitada numa altura em que estamos a ver os casos a dispararem agora nesta fase, se bem que já estava previsto, mas as quarentenas institucionais não devem ser apenas vistas na dimensão do crescimento, da propagação do vírus, não é? Também tem o seu efeito naquilo que foi a limitação. Se nós olhamos o crescimento daquilo que são os números, né, da contaminação, os nossos ainda não estão na dimensão que, pelo tempo que nós já temos em Angola, a América disparou em menos de um mês. Não é? Não será que esteja a faltar também aqui a massificação de testes? Isto é verdade, e penso que na comunicação que a Ministra da Saúde tem feito em sede da Comissão Intersetorial, foram muito bem claros que o país tinha déficit, e o mundo todo tinha, que o único país com condições na altura foi a China, e eu penso que nesta matéria o governo não se omitiu de passar a informação real, e é um trabalho também que deve ser feito, a massificação dos testes para permitir que consigamos identificar os portadores do vírus assintomáticos. Exatamente. Deixa-me ouvir aqui a Cisaltina. Há uma corrente que defende que a questão do debate sobre a corrupção em Angola deve ser feita, portanto, este debate deve acontecer no seio do próprio MPLA. Mas o presidente do MPLA diz que não, este é um desafio de toda a sociedade. Sim, eu concordo com o presidente neste particular. A corrupção é um problema que afeta toda a sociedade, é um problema de interesse nacional, de interesse público e, portanto, não deve ser restringido a um único grupo. De qualquer forma, é importante que ela seja discutida dentro do MPLA, porque são os dirigentes do MPLA que formam o governo, né? O MPLA é o partido que forma o governo, e de lá saem as pessoas que têm ocupado os cargos públicos e que têm sido notórias em casos de corrupção. Portanto, é um debate que é nacional, interessa-nos a todos e toda a sociedade deve participar dele. Eu acho que neste assunto em particular da corrupção, o presidente fez muito bem em pontuar, inclusive, que os militantes do MPLA não deviam passar mensagens erradas, mensagens difusas ou diferentes daquela que o seu líder e a maioria, acredito, dos militantes tenham tentado passar para a sociedade. Eu penso que eu não diria que tanto como disse o presidente, que se fez muito comparado aos anos passados, mas eu penso Achas que não? Eu penso que ainda temos muito por fazer. Mas fez-se alguma coisa ou não? Fez-se alguma coisa, sim, principalmente do ponto de vista normativo, do ponto de vista da legislação. E o diferencial, eu penso que o presidente João Lourenço traz para este assunto em particular da corrupção, tem a ver com a forma como ele aborda a questão. Ele faz pronunciamentos constantes e acutilantes sobre a matéria da corrupção, que nós não víamos no passado. Neste particular, sim, e foram depois dados alguns passos, mas nós ainda temos um caminho muito longo, prático, muito longo a percorrer, e eu creio que
boa parte da problemática da corrupção também vai ser resolvida com os processos de descentralização. Nós precisamos de descentralizar os processos, nós precisamos de descentralizar as decisões, porque eu penso que esta ideia de nós temos que tudo depende de Luanda ou de um único lugar de tomada de decisão não permite que as pessoas participem por um lado, mas também que as pessoas possam efetivamente monitorar, porque os administradores neste momento, os administradores municipais, não se sentem responsáveis junto das populações das áreas em que eles administram. Uma pessoa que tem um problema com a administração, é muito difícil, os ingleses dizem hold to account, fazer com que os administradores efetivamente prestem contas, porque são meros representantes do titular do Poder Executivo. E então para isto descentralizar e desconcentrar? Mas não descentralizou, porque boa parte dos projetos do PIM são da responsabilidade do governo central ainda. Só alguns dos projetos do PIM, e isto está no documento que constitui o PIM, é que estão sob responsabilidade local. Mas eu gostava de falar também de outras questões que o Presidente abordou no seu discurso. E a primeira tem mesmo a ver com essa questão do Fundo Soberano, que o Presidente disse que haviam críticos que estavam a dizer que o Fundo Soberano acabou, enfim. Eu penso que o Presidente falou assim de uma forma genérica, né, disse que o Fundo Soberano acabou e que existiam fundos mais pequenos, noutros países melhor geridos. E aí queria pegar esse gancho dos fundos melhores geridos, porque há alguns pressupostos na gestão dos fundos soberanos que devem ser observados e que infelizmente nós, a nível do nosso fundo, não temos observado. E eles têm a ver, por exemplo, com a questão da estrutura do fundo, onde se definem quais são os objetivos do fundo, quais são as origens dos fundos, se o fundo soberano está integrado dentro da política ou do sistema fiscal do país, e também como é que são tomadas as decisões sobre os investimentos que o fundo vai fazer. Depois há questões de governança, as questões de governança do fundo, onde se deve definir qual é o papel do governo e qual é o papel dos administradores do fundo. Até que nós, se me deixar terminar, eu vou já dizer. E depois também saber se os gestores do fundo têm autonomia para poderem decidir sobre os tipos de investimento a fazer. Outra questão tem a ver com a questão da prestação de contas e transparência. Na prestação de contas estamos a falar de passar informação, produzir informação sobre o fundo e depois publicitá-la, a questão dos relatórios anuais, a questão das auditorias ao fundo. E nós, infelizmente, não temos essas informações. Essas informações são importantes para os cidadãos do país e são importantes também para os governos dos países onde o fundo vai investir. Ora, nós não temos essa informação. Se nós olharmos hoje, agora, para o site do Fundo Soberano da Angola, a única novidade que tem lá tem a ver com a estrutura orgânica, organizacional do fundo, que tiraram as caras das pessoas e os perfis das pessoas antigas e puseram as pessoas novas. Mas se eu for procurar, por exemplo, um dos relatórios do investimento do fundo, o último que está lá é de setembro de 2017. Então, o que significa que desde que o presidente João Lourenço entrou, o fundo não tem passado informação. Então, quando as pessoas levantam suspeições sobre o fundo, é porque não há informação suficiente sobre ele. Então, o fundo é dinheiro público, então os cidadãos têm que ter acesso a essa informação. Muito bem. Para nós sabermos que não é só, porque não se coloca a questão de dizer se os projetos do PIM são importantes ou não são. Os projetos são importantes, todos aqueles projetos que têm como vista a resolução de problemas pontuais das populações são importantes. A questão que se coloca é como é que se chega à decisão de utilizar parte desse fundo para financiar esses projetos e o que é que isso significa. O presidente, por exemplo, falou
sobre fundos mais pequenos, mas fundos mais pequenos significa o quê? Significa que estamos a pensar que vamos reduzir o valor inicial, enfim, essas questões todas, na falta de informação, cria-se especulação e eu acho que, Sr. Presidente, os questionamentos que são feitos à questão do fundo são derivados da falta de transparência e são legítimos, são absolutamente legítimos. Deixa-me ouvir aqui a Maricel. Maricel, a questão da gestão do Fundo Soberano, portanto, as pessoas estão preocupadas, né? Dizendo que quase que não sobra nada, mas o presidente do MPLA deixou claro que ainda tem alguma coisa e que o fundo está a ser bem gerido. Como é que sustentas esta afirmação? Como é que está a ser investido? A questão do fundo e também a questão da dívida pública, que ainda é muito elevada, que foi admitida pelo presidente. A questão do Fundo Soberano. Eu vou usar um termo assim muito terra-terra, um bocadinho termo popular. O Fundo Soberano teve um grande investimento e este investimento que foi feito depois começou a ser desperdiçado. A tomada de decisão para o manuseio ou destino de qualquer verba do Fundo Soberano não pode depender única e simplesmente do responsável do Fundo Soberano. Cabe ao titular do Poder Executivo tomar qualquer decisão com relação àquilo que são as verbas do Fundo Soberano. Não foi o que aconteceu no passado. Nós hoje estamos quase que a crucificar a retirada dessa verba do PIME, do Fundo Soberano para sustentar as obras do PIME, porque é algo que se tornou público. Porque as despesas que eram feitas no Fundo Soberano, os investimentos que eram feitos no fundo, com os valores do Fundo Soberano, não nos eram colocados à disposição. Eu posso dizer que havia investimentos em fazendas. A Cisaltina dizer que esta falta de informação sobre como se está a gastar... Sim, nesta fase, Tiesa, eu posso dizer está a gerar suspeição. Não. Ele nesta fase está primeiro... Teve que se fazer uma auditoria interna, ver o que é que existe de recursos financeiros, o que é que de investimentos foram feitos com os recursos do PIME. Este inquérito foi feito, a auditoria foi feita e sei que ele praticamente está numa fase de reestruturação. O que é que existia? Existia valores que eram possíveis, nós estamos a ir para uma fase, pronto, aconteceu o PIM, tudo muito bem, mas para a fase das autarquias. Havia necessidade de se criar condições dos municípios poderem começar a caminhar por si só. Terem autonomia, decidirem por si, que é aquilo que a Cisaltina disse. E já se vai começando a experimentar isso. Agora nós vamos falar do PIME um bocadinho mais lá para frente. Mas tem que comentar sobre o fundo. Depois vais falar. Então, viu-se que haviam recursos suficientes no Fundo Soberano, que se podia retirar parte desse valor para fazer este investimento que é necessário para o momento. E eu vou dar um exemplo muito concreto na nossa casa. Eu não vou guardar a comida na despensa à espera da irmã ou da visita que está a vir, que é para comer, pronto, nós incutimos, que muito se diz sobre os fundos soberanos, que normalmente as verbas que existem ou que são alocadas aos fundos soberanos só devem ser usadas para as gerações vindouras. No fundo, o que é? As gerações vindouras, vamos passar de ano após ano após ano, essas tais gerações vão continuar a ser vindouras. Então, se nós temos um aperto hoje, por que eu vou continuar a esperar as gerações vindouras? Um dos melhores fundos soberanos do mundo é o Fundo Soberano da Noruega. No ano antepassado, o partido que governa, não é? Teve também a mesma necessidade por causa do desequilíbrio do preço do petróleo. A Noruega vive muito do petróleo e das empresas que fazem prestação de serviço às empresas petrolíferas. Teve necessidade de fazer uso dos valores do Fundo Soberano. Foi complicado realmente ter que explicar o porquê do porquê, mas encontrou-se uma razão.
as gerações vindouras hão de continuar a ser vindouras. Sim. Mas hoje nós Então temos... as necessidades são prementes. As necessidades são prementes. Agora, uma coisa é bem verdade. Se o Executivo tivesse retirado todo o valor que existia no Fundo Soberano, aí sim teríamos todo o direito, a população angolana teria todo o direito de reclamar, porque praticamente fechamos o fundo, gastamos tudo que temos na conta. Não acabei vou acabar a minha explanação. Mas não é o que aconteceu. Existem fundos soberanos com poucos valores? Sim. Nós, em Angola, durante muito tempo, Chiesa, tínhamos o hábito, a mania, fruto daquilo que era o bom rendimento do nosso maior produto, não é? Que era o petróleo. Para nós tudo era bruto, não é? Era acima da média, porque nós tínhamos muito e gastávamos como gastávamos. E quem é que sustentava então, esta teoria? A governação que existia, não é? Nós sabemos quem estava na direção do Fundo Soberano, o que aconteceu com o Fundo Soberano, sabemos tudo isso, o que aconteceu no passado. E então, nós tínhamos um valor muito acima daquilo que é o normal em muitos países com economias estáveis. Então, por que não vamos retirar agora? Foi essa decisão que se tomou. A outra questão que a Chiesa coloca com relação à dívida pública. Chiesa, eu digo que fiquei extremamente satisfeita. Maricel, só para não perdermos, portanto, o raciocínio. Exatamente. Deixa só... Sim, eu queria tem uma questão queria rapidamente ligada sobre o fundo. O fundo, sim, mais rapidamente. Portanto, do meu ponto de vista, a questão que se coloca não é tirar o fundo ou não tirar para responder a essa necessidade. A questão é mesmo a falta de informação. Por exemplo, o fundo o dinheiro que foi retirado do fundo para financiar o PIM foi feito fora do âmbito do Orçamento Geral do Estado. Está dentro. Né? Tá bem? Foi feito fora. O orçamento foi aprovado primeiro e depois o fundo foi retirado. Não. Deixa-me só corrigir. Vamos falar mais o fundo, ele faz parte... quando é aprovado o orçamento, ele está balizado já, faz parte. Está dentro, nenhuma despesa em Angola, assim, nenhuma despesa em Angola se fosse continuar, pode ser feita fora do Orçamento Geral do Estado. Isso é em tese, isto é em tese. Mas está lá. Isto é tese, isso não é uma tese. Não, porque a altura em que o PIM foi aprovado, o Orçamento Geral do Estado já estava em execução. Eu não me lembro de ter havido uma sessão especial para se debater isso, mas pronto. O que estava a dizer é que, e também não é verdade de dizer que quando estava lá o Zeno não havia informação. Por acaso até há muita informação. Sabíamos inclusive de verbas que saíam para financiar bolsas de estudo, sabíamos de verbas que saíam para financiar organizações internacionais que operam em Angola e sabíamos de tudo isso. Não, o problema, não era o que era necessário. Maricelo, o ponto é, não era o que era necessário, mas naquela altura era a decisão estratégica do MPLA de não questionar as decisões que se tomavam. E por isso é que não se falava. As pessoas que criticavam naquela altura eram vilipendiadas porque criticavam, porque dentro do MPLA não era permitido criticar as decisões que o chefe ou o seu filho tomassem. Mas havia informação. Relativamente a essas reformas que estão a ser feitas, é que não há informação, Maricel. Por exemplo, nós não sabemos, nós em 2018, e o jornal Expansão tinha feito uma matéria sobre isso, nos tinha falado sobre recuperação de dinheiros do Fundo Soberano. Numa primeira fase falou-se da recuperação de 1,7 mil milhões de dólares e que havia-se de recuperar mais 3 mil milhões de dólares. Mas nós depois não sabemos se esse dinheiro efetivamente foi recuperado. Qual é o ponto de situação neste momento do Fundo Soberano? Nós não temos essa informação. Agora vamos passar a palavra a Maricel. Isso é fundamental. E o presidente falou bem quando disse fundos bem geridos. A gestão do fundo passa necessariamente só por isso. Qual é o órgão, por exemplo, a que se presta contas de saber sobre os resultados dos investimentos que a gente está a fazer? Como é que são tomadas as decisões para os tipos de investimento que são feitos no âmbito do fundo? Essa informação não existe, Maricel. Maricel tem a palavra. Lá no portal não existe.
Existe essa informação. Não existe uma informação que está num cafocolo qualquer, que não é do conhecimento público, não existe. Minha querida, o cerne da questão também da discussão aqui não é... Sim, vamos avançar. Falavas do Fundo Soberano. Da dívida pública. Eu estava a falar da dívida pública. É assim, eu posso aqui afirmar que, mais uma vez, o nosso presidente mantém o seu discurso, desde a altura da sua tomada de posse. Mantém um discurso consistente, em que... Desde a campanha? Desde a campanha eleitoral, em que situações como corrupção, impunidade, compadrio, mantêm no seu programa de governação. E isto é muito bom, Chiesa. É muito bom. Por quê? Porque nós, por mais que queiramos pensar que era uma política para inglês ver, começamos hoje cada dia mais a ver que não é nada para inglês ver, até porque o número de pessoas ou dirigentes aos vários níveis que têm estado a ser notificados por causa da corrupção, hoje é um número elevado. Digo a vários níveis, por quê? Porque nós não falamos só de dirigentes ao mais alto nível, não falamos de casos como esse caso que estamos a ver aqui de Isabel dos Santos, mas temos casos a nível dos governos provinciais, temos casos a nível das administrações municipais, nós temos administradores municipais presos. Hoje, nós que acompanhamos a nível da televisão, nos noticiários, nós vemos a SIC e o IGAI, muitas das vezes, a irem a determinadas instituições, são chamados porque os fiscais... arranjam sempre uma forma de extorquir o pacato cidadão. Então, são muitas formas de corrupção que existem no nosso país e que, paulatinamente, têm estado a ser corrigidas neste curto período de tempo. A outra questão que eu vou frisar aqui, a Chiesa falou da dívida que nós temos, a dívida pública. A nossa dívida continua muito alta, infelizmente sim, mas o bom é que se tem estado a fazer negociações. Primeiro, no concerne à dívida externa. A dívida externa, nós já conseguimos pagar a dívida que tínhamos com o Brasil, que era uma dívida que tínhamos que pagar, pagamos com algum tempo de antecedência, pagamos a dívida com algum tempo de antecedência, continuamos a negociar com os outros países que também nós somos devedores e as negociações estão a muito bom passo. A dívida interna também está a ser tratada. Sei que, inclusive, o BNA vai emitir títulos do Tesouro, que é para poder fazer a contrafação, né, da dívida. Se eu tiver o Estado tiver uma dívida comigo, por exemplo, na ordem de 5 milhões de kwanzas, de 10 milhões de kwanzas, o BNA vai passar o título nesse valor. Operações de mercado aberto. Sim, que é para poder ressarcir essa dívida. Quer dizer que as coisas estão a caminhar. Mas ainda há questões que também acho de extrema importância que quero aqui refletir. Do discurso do titular do Poder Executivo. A humildade que o titular teve em agradecer todas aquelas pessoas, associações e pessoas singulares que têm estado a prestar o seu apoio de humanismo, solidariedade, amor ao próximo, por causa deste grande combate ao Covid-19, um inimigo invisível que devastou todas as economias. Mas mesmo assim nós ainda sentimos muita solidariedade por parte da população angolana. O que tem um bocadinho vai partilhando com o outro. A outra questão, Maricel, temos de avançar. Sim, vamos avançar. A referência que o titular fez, que o presidente fez, em que o facto de ser militante ou dirigente de um partido político não dá a este cidadão mais vantagem ou superioridade em relação a qualquer um outro cidadão. Quer dizer, repetiu o que disse no seu discurso, que a lei é para todos, somos todos iguais, somos todos cidadãos angolanos. A este combate contra a corrupção em Angola? Ainda há alguma resistência, temos que assumir que ainda há alguma resistência. No seio do MPLA? No seio do MPLA e não só, mas ainda há essa resistência, porque existe também o corruptor, não é? E o corrompido. Então nós temos o corrupto. E nós temos que olhar para esses dois lados. Quem é que vem corromper? E por que se diz que o combate à corrupção está mais ligado à raia miúda? Pelo menos é o que nós ouvimos assim no dia a dia. Não, eu não vou por aí, porque se calhar os dados que tenho de pessoas arroladas a processos de corrupção me levam a crer que não é raia miúda, não.
Por isso é que eu referenciei aqui muito bem que eles estão a ser arrolados aos vários níveis. Muito bem. E aí, quando eu disse que ia falar um bocadinho na altura no PIME, a minha colega, por exemplo, disse, falou dos administradores municipais. Os administradores municipais hoje têm grandes responsabilidades, sim senhora, porque eles têm poder de decisão. Quando tu és um órgão independente, As administrações não são independentes. São independentes, e assim, tu recebes, olha, primeiro começo já, financeiramente são independentes. Começo por aí. Podem ter já estamos a falar começo já pela autonomia financeira. São independentes, sim senhora, são independentes. Podem ter alguma autonomia financeira, mas não são independentes. As administrações, os administradores municipais não são de eles. independência, só mesmo quando chegamos à autarquia. Eles executam o que está estabelecido pela estrutura central. Eles executam. Eles não são eles que decidem o que é prioritário. Então, minha colega, deixa-me eu esclarecer bem agora, principalmente com relação ao PIME. Mas vou entrar agora no PIME. Vamos entrar no PIME, porque já faz agora quando entramos no PIME, você esclarece. Vou entrar no detalhe. Colega, é assim, o PIME, como é que foi? Como é que começou o PIME? Sim. Foram chamados os 164 administradores municipais cá em Luanda, numa reunião com o Ministério da Administração do Território, em que lhes foi colocada a questão deles identificarem aquilo que são as reais necessidades que os seus municípios vivem. Antes deles virem para aqui, a nível dos municípios, reuniram com os conselhos de concertação da ocupação social e, quando cá chegaram, trouxeram aquilo que é o pacote das reais necessidades que os municípios vivem. Não são poucas. Após é isso que aconteceu. Isso é público, minha colega. Mas quando você tem que trazer um administrador, quando você tem que trazer um administrador, assim não vamos, querida. Tu estás a dizer que é do topo à base. Não, foi da base ao topo. Foi o inverso. Deixa-me ouvir a Sandra. Foi o inverso. Isto é o ideal. Estamos a caminhar, queremos caminhar para lá, mas no momento não é o que é. Eu posso subir ao detalhe, foi o inverso. Depois dos municípios, trazer as pessoas para Luanda, para fazer uma reunião. Mais fácil. Deixa-me dizer que eles primeiro reuniram os conselhos de auscultação social, que é lá onde estão representadas todas as franjas a nível do município. Cada um deu a sua opinião, daí saiu um relatório que veio a Luanda com o seu administrador municipal. Maricel, já lhe devolvo a palavra, deixa-me ouvir a Sandra. Então, como é que tu queres? O Estado não responder ao processo de desconcentração e descentralização administrativa, que é uma proposta do Governo. O país não é um discurso. O PIME... Só um minuto, senhora, vamos ouvir a Sandra. O PIME é realismo, o PIME não é discurso. Posso falar, Maria? Sim, já temos obras. Não, o PIME não é discurso. O PIME foi apresentado como um projeto bastante ambicioso, um programa bastante ambicioso, que mereceu a devida atenção de quem tem o poder de decisão, que foi a nível central. Este processo começa com a escutação. A escutar é fornecer informações, mas não é decidir. A decisão foi central. Portanto, no âmbito deste processo foram identificadas os principais problemas nos municípios, uma vez que a vida é feita nos municípios e os munícipes merecem ter equipamentos sociais capazes de responder às suas necessidades básicas e, entretanto, ele teve como financiamento completamente financiamento público, ou seja, foi um projeto, é um plano que não mereceu endividamento externo e isso é bastante positivo. Entretanto, foram elencados cerca de 1.740 projetos que estão nas 18 províncias, nos 164 municípios e têm merecido um grande destaque a nível da imprensa, ao nível dos próprios governadores provinciais, em termos de acompanhamento, e a nível dos municípios. Obviamente que estes resultados têm um impacto real na vida dos munícipes e um impacto que não vai ser apenas sentido agora, não é? O caminho que se propõe começar é o caminho do desenvolvimento sustentável. Ou seja, não basta que se crie o crescimento econômico, que se criem oportunidades de emprego, que se criem infraestruturas sociais e infraestruturas econômicas de apoio
para o comércio se não começamos a olhar para uma lógica de sustentabilidade. É preciso que essas infraestruturas existam, que elas sejam funcionais e que elas possam servir não só para a geração que está neste momento, mas também para as gerações vindouras. Sandra, continua a grande questão. Aqui os administradores têm ou não autonomia na execução do PIM? O administrador, ligados ao PIM. o projeto é lançado no município, não é? O concurso público é lançado no município, quem lança o concurso é obviamente o administrador municipal, portanto todo o processo de contratação pública é tratado a nível do município, mas as dotações que foram alocadas não vieram do município, foi uma decisão central. É preciso fazermos essa eu vou querer deixa-me ouvir e depois eu vou podemos ficar aqui no eu vou só. Não, já me passa a palavra. Eu ainda não terminei. Sim, pode fazer alguma correção. Mas se eu falar muito, depois de eu terminar. Ok, falando ainda dos administradores municipais, exorta-se um grande sentido de responsabilidade na gestão destes fundos. É preciso entender que são fundos que pertencem a todos os angolanos e não especificamente para determinados munícipes. Por que é que eu faço essa reflexão? Porque, por um lado, entendemos que a desvalorização da moeda tem um impacto negativo nos valores que são apresentados para a execução de determinados projetos de investimento público, mas também acompanhamos uma certa subfaturação, uma certa falta de integridade, vamos assim dizer, por parte de quem lança o próprio concurso e colocam valores que não correspondem com a realidade. Porque eu acredito que no processo de contratação apresentam-se várias propostas, mas tem uma comissão de avaliação que precisa de avaliar a proposta, não só em razão do preço, mas também em razão da qualidade. Eu me pergunto se apenas empresas que ofereçam estes valores muito altos como contrapartida dos serviços a prestar são as empresas que merecem de facto passar. Se é uma questão se a lógica é de responsabilidade dos administradores municipais, deve-se olhar muito para a questão do custo e do benefício. Deve-se olhar muito para a questão da utilização racional dos recursos que foram disponibilizados para o efeito. Deixa-me ouvir a Dalva. Os preços do PIM que estão a ser lançados hoje, portanto, os preços apresentados pelas obras justificam os custos do mercado? Kiesa, eu vou pegar um bocadinho no gancho da Sandra para, se calhar, procurar desmistificar um bocadinho a questão que colocou e que gerou um bocadinho de polêmica entre as minhas colegas. Para dizer que as administrações municipais são unidades orçamentais, órgãos, quer da administração central ou local, que beneficiam de dotações orçamentais. Elas têm autonomia patrimonial e financeira. Entre outras, elas têm a responsabilidade de executar os projetos e programas aprovados pelo Executivo no âmbito da governação local. Os administradores têm autonomia. E hoje, a gente vê, tem autonomia patrimonial e financeira. Só a materialização da política a nível local, das municipalidades, neste caso, eles têm esta competência. Por isso é que os concursos públicos, não é? São realizados a nível local. Por isso é que as denúncias a nível da administração local são feitas em sede do governo provincial, em sede da política nacional. A problemática que se coloca, se tem ou não tem autonomia. Um administrador municipal, ele beneficia de dotações, por outras palavras, de dinheiros do Orçamento Geral do Estado, e ele define quem pode ou não participar no contrato. Com quem ele amarra o cabrito, em outras palavras. Passa o contrato para a empresa A, para a empresa B, para a empresa C. Agora, no contexto atual e com a reformulação da lei dos contratos públicos, há uma obrigatoriedade de se cumprir com a transparência e lisura nos processos de contratação da despesa. Não há aqui o risco de haver conflitos entre administradores e governadores? Não há. Devido à autonomia patrimonial e financeira, o administrador responde politicamente ao governador, porque a materialização das políticas são aprovadas centralmente pelo Executivo, vão para a província e para os municípios. O Orçamento Geral do Estado, ele prevê projetos e programas quer a nível dos órgãos centrais,
dos órgãos locais, incluindo as administrações municipais, estão definidos, tanto estão incorporados no âmbito do PDN, que é o Plano de Desenvolvimento Nacional. Portanto, voltando à questão que a Kesa me coloca, sim, vamos falar dos preços. Se os preços dos projetos. Eu entendo que o PIM é um projeto executivo novo e que eu particularmente saúdo. Diferenciado dos demais, agora com muitos desafios, não é? E que temos que reconhecer que ainda existe na mentalidade de alguns administradores, não é? Os resquícios da corrupção e que estão sendo combatidos, não é? Quer pelos cidadãos nas comunidades, os órgãos responsáveis, estamos a falar novamente da IGAI, do Tribunal de Contas e tantos outros órgãos que intervêm no processo da fiscalização preventiva ou sucessiva. E falando dessa questão da IGAI, portanto, o inspetor-geral da IGAI, que está trabalhando no Kwanza Sul, manifestou-se insatisfeito com o facto de uma obra ser paga 2 vezes. Pelo fato, sim. São estas questões que vão decorrendo no decurso da melhoria dos processos da transparência e que falamos também das obras que são feitas com preços, contratos leoninos. Quer dizer, é importante nós refletirmos aqui no seguinte aspecto. Os nossos gestores, quando falo gestores, estamos a falar de todos, começar do topo à base. Todas as instituições que beneficiam de dotações orçamentais, que bebem do Orçamento Geral do Estado, têm a responsabilidade de poder executarem a despesa com lisura e transparência. E é verdade que muitos deles ainda continuam com práticas nocivas. Agora, relativamente aos preços, tanto dos contratos a nível das municipalidades, eu sou de opinião que as instituições responsáveis pelo acompanhamento e implementação desses projetos, falo concretamente a Comissão Intersetorial, composta pelo Ministério das Finanças, no plano financeiro, e o MAT, no plano da execução, devem criar projetos tipos. O que quero dizer com isso? Estou a dizer, escola, nós tivemos um exemplo claro na província da Huila, uma escola que foi construída com 40 milhões, mas por outro lado tivemos num outro município uma escola que usou 400 milhões. Não. Projetos tipos, dizemos, uma escola com 7 salas, não é? Desta tipologia, a baliza financeira a ser adotada é esta. E esta escola é construída a nível nacional. Isto vai permitir que se canalizem de forma eficiente os recursos e façam um acompanhamento no ponto de vista de fiscalização. Claro, um gestor, o que nós assistimos aos nossos gestores é escolas no município, estamos da Bela Vista, no município do Bembe, escolas com ar-condicionado. Por amor de Deus, e uma escola do primeiro nível com ar-condicionado não é aceitável. Eu, pelo menos, recordo, eu não estudei em escola com ar-condicionado. A Cisaltina também, penso que vem do Lubito, a Chiesa, todas nós. Como é que esse tipo de processos, o que resulta? Vem encarecer o projeto, por um lado, e por outro lado, vai causar pressão às divisas que o país tanto precisa para comprar bens necessários para o combate à Covid. Então, deixa-me terminar. Sim, termine, porque temos que passar a palavra. Que esta baliza financeira seja imposta para além daquilo que é a aprovação dos projetos já previstos no Orçamento Geral do Estado e agora a cativação da despesa também em sede da escassez de recursos financeiros, deve implementar uma forma preventiva para garantir que os projetos de investimento sejam feitos de forma clara e transparente, que ao mínimo custo possível. Exatamente, mas há escolas que te vão ficar mais caras, por exemplo, só tem que haver mesmo teto, né? É o que acabaste de dizer. Por exemplo, uma escola do primeiro ciclo, que estamos aqui a dizer, na Maianga e uma outra no Coemba, acho que haverá disparidade de preços, porque para chegares ao Coemba, nem tem estrada. Esse é um falso problema. Uma das soluções deve ser implementada os administradores municipais devem privilegiar insumos da produção local. Mas agora, Dalva, eu pergunto-te, a questão da falta de estradas é um falso problema em Angola? Não é um falso problema. Eu me refiro a nível do Coemba. Ok. Temos empresas. Coemba é um exemplo, né? Sim, estamos a falar do Alto Zambé, estamos a falar do Luau, estamos a falar de tantos outros municípios. Não. O que acontece muitas vezes? Os nossos administradores
não tomam atenção. Os empresários locais preferem chamar um empresário com domicílio na província de Cabinda para fazer obras no Coimba. Ele tem que privilegiar os empresários locais. Estes vão usar os insumos locais. Estamos a falar a pedra, a areia e tantos outros materiais. O que for necessário, que deve vir de uma outra província, ele pode, a nível institucional, manter uma articulação exatamente, mas é material que não existe lá. O que pode acontecer, não existindo esse material, pode, a título institucional, solicitar uma cota adicional para comatar, mas sempre e quando se estiver muito bem fundamentado. Muito bem, deixa-me ouvir agora aqui a Cisaltina. Sim, a questão do material não pode ser a regra, tem que ser a exceção. E nós falávamos aqui no programa passado, quando falamos da questão da lei da contratação, a nova lei da contratação, e punhamos aqui mesmo essa sugestão de privilegiar as empresas ao nível local, para não encarecer os projetos. Não é? E, obviamente, sempre haverá uma outra diferença, mas Sim. a diferença não pode ser uma tal que corresponda a 400 milhões. 400% do que custaria numa outra localidade. Sim, mas os preços, o que é que lhe dizem? Que estão a aparecer aqui nas obras do PIM? Bom, há algumas obras, algumas denúncias que vão aparecendo nas redes sociais que não fazem mesmo sentido e aqui tem que ser denunciadas. Tem que ser denunciadas, muitas estão a ser denunciadas e aqui porque quando se criou o PIM, uma das coisas que se disse era que se convidavam os cidadãos a participar na fiscalização e na monitorização da implementação deste programa. Aqui lembrando que o PIM foi pensado para ser executado 68% ao nível das administrações locais e 32% a nível do governo central, ou seja, não é um programa de total implementação municipal, local. Não é um programa que tem projetos específicos que são da responsabilidade do governo central. Então, eu queria só pontuar isso porque surgiu um bocado naquela discussão passada. Relativamente à ação dos cidadãos, os cidadãos têm se envolvido. Eu tenho vários exemplos que a gente tem de denúncias, por exemplo, de empresas fantasmas que estão a ser criadas para depois de ganhar contratos, enfim, ou ganhar contratos para executar estes programas. E também não me lembro de ter visto um concurso público específico para garantir a transparência de todos os processos, de todos os projetos que estão a ser implementados. Até porque quando o PIM foi divulgado já vinha a lista e na altura falou-se muito sobre alguns projetos que estavam repetidos com verbas diferenciadas em alguns municípios. Mas já aqui instituições, grupos de cidadãos, particularmente jovens, que têm feito denúncias e algumas dessas denúncias não estão a ser investigadas ou pelo menos não com a rapidez e a velocidade que deviam. Por exemplo, há aqui um caso do Kazenga, né, onde a plataforma de ação local do Kazenga deu parte de um caso que tem a ver com a construção de um quiosque, não é? E segundo eles dizem, não tem tido resposta. Há administradores que dizem aos cidadãos que os cidadãos não têm legitimidade para fiscalizar, não é? Há alguns municípios também, algumas obras ainda não arrancaram, né? Ou então há aquelas obras que ainda não estão concluídas, como por exemplo o troço do Luau ao Cazombo, que continuam intransitáveis. Portanto, eu concordo. Lembrando que o PIM faz agora um ano desde que foi lançado. Sim, mas também o PIM é um programa de curta duração, não é um programa de longo prazo. Né? Ele tem um prazo estabelecido. Os projetos têm prazos. Sim, ele tem um prazo estabelecido. Não é de longa duração. Eu não interrompi ninguém. Deixa-me terminar. Não, por favor. Não, por favor. Eu não sei qual é a necessidade que vocês têm de constantemente me esclarecer as coisas. Não, isso é um programa de opinião. Então, cada uma dá a sua opinião. Não, eu ia dizer que concordava com a Dalva, quando ela falava dos desafios. Realmente os desafios são imensos, porque a resposta institucional
para essa questão da monitoria e da fiscalização é muito lenta. Por exemplo, o caso do Kwanza Sul, onde o governador disse que já lá não há nada para roubar, há o dinheiro do PIME, ainda e na verdade há denúncias sobre o dinheiro do PIME estar a ser roubado. Então, quando o governador diz que não há dinheiro para roubar, aquilo não me caiu bem. Mas a resposta, sim, o IGAI está lá, mas o IGAI foi lá quanto tempo depois? Teve o caso ainda do inspetor que foi assassinado. Teve o caso do inspetor, né, que saiu também nas notícias do inspetor. Então, a resposta das instituições relativamente às denúncias que são feitas é que não têm sido rápidas, porque, novamente, por causa dessa questão da centralização. O IGAI tem que sair de Luanda para ir averiguar uma denúncia no Kwanza Norte, no Kwanza Sul. O IGAI tem que sair de Luanda para ir averiguar. Então, quando eu falo da questão da independência, quando eu falo da questão da celeridade na resposta institucional, eu estou a falar dessas coisas. Não é só dizer que a administração tem autonomia financeira. Sim, realmente tem autonomia financeira, mas não tem independência. A autonomia financeira e a independência não são a mesma coisa. São coisas diferentes. Vamos ouvir a Maricel. Ainda há uma dependência muito grande. Vamos ouvir a Maricel. Maricel, o que é que torna central caro os projetos do PIME? Você vai me desculpar, vão não, tens a palavra. Eu tenho a palavra e agradeço. Primeiro, o PIME é um programa extraído, plasmado do Plano de Desenvolvimento Nacional e tem ligação com o Planeat, que é o plano, é um programa que está ligado ao Ministério da Administração do Território. É um programa de curto prazo, sim, que prevê o seu fim em dezembro de 2021. Eu dizia na minha explanação que o projeto, embora é algo extraído ou plasmado, e é daí onde nós temos que tirar todas as ações que deverão ser executadas no quinquênio 2018-2022, porque esse é o documento reitor extraído do Plano de Governação do MPLA. Mas quem executa são as administrações municipais, os governos provinciais e o governo central. No PIME, começou-se da base ao topo, com um programa de auscultação. Auscultou-se os conselhos a nível dos municípios, auscultaram-se os administradores municipais. Depois da auscultação dos administradores municipais, passou-se a fase dos governadores provinciais. Depois dos governadores provinciais, os ministérios, porque são os setores que respondem pelas várias áreas em que o PIME está, dos programas que estão inseridos no PIME. E então daí dizer que as obras, por exemplo, uma das colegas aqui disse bem, devia haver um projeto tipo. Existe projeto tipo feito pelo INOT, que é do Ministério do Urbanismo, que fez o modelo tipo de escolas, modelo tipo de hospitais e como é que deviam ser intervencionadas as vias de comunicação. Este modelo tipo de escolas, para as localidades mais longínquas, há dois modelos. Nós temos modelos de 7 salas de aulas, modelos de 12 salas de aulas. Modelo de 7 e 12 salas de aulas são da responsabilidade das administrações municipais. As escolas do primeiro e segundo ciclo são da responsabilidade dos governos provinciais. Os institutos médios são da responsabilidade do Ministério da Educação, por exemplo. E o mesmo acontece, assim, os níveis em relação ao setor da saúde e das infraestruturas. É faseado. Há projetos de responsabilidade municipal, há de dependência provincial e há de dependência nacional. Para aquelas questões, para aquelas localidades em que nós temos muitas aldeias com alguma dispersão de população. O centro é aqui, mas nós temos aglomerados um bocadinho distantes. Também decidiu-se fazer, por exemplo, tendo noção do número de estudantes naquela determinada localidade, construir, por exemplo, 5 ou 6 salas de aulas e fazer salas deslocadas próximo daquelas localidades onde tem um bom aglomerado de pessoas. Isto está feito. Quer dizer que existe esse teto que teve aqui a Dalva a defender? Existe isto, sim, senhora. A outra questão que existe, que é daquelas coisas que eu fico extremamente satisfeita com a equipe técnica do PIME. Por quê? Porque não quero cometer os erros do passado. Tem a hombridade de convidar a comunicação social,
as organizações, as ONGs, organizações da sociedade civil, para com elas regularmente abordar aquilo que tem estado a ser feito do PIME e delas receber inputs das falhas que também têm estado a acontecer no projeto. Essa questão que a colega colocou, por exemplo, do Kazenga, é uma questão que o Ministério das Finanças já domina, o Ministério da Administração do Território já domina, e sei que também já estão a incitar algumas ações em prol deste mesmo quiosque que foi construído no município do Kazenga, que custou parece 40 milhões de kwanzas, num triângulozinho, uma aberração. E como este, existem muitos outros municípios do país. O que é que o programa adotou? Adotou um sistema de fiscalização, que é onde muitas das vezes nós fomos pecando no passado, que nós confiávamos apenas nas empresas que ganhavam o processo de fiscalização da obra. Hoje não. Para além do... As duas empresas que fiscalizam. Sim, para além da empresa que fiscaliza, a administração municipal tem área de fiscalização. Aí, às vezes, não é tão arbitrário assim. Mas pronto, está aí a funcionar. Há a fiscalização do governo provincial. E a outra coisa que foi feita, que eu acho que é de extrema importância, é convidar as associações da sociedade civil para ajudarem na fiscalização. Uma das organizações, por exemplo, que foi convidada a participar é a ADRA, uma instituição idônea que eu acredito que vai fazer condignamente o seu trabalho. Pode haver alguma dificuldade, mas vai fazer. Eu estou a dar o exemplo só da ADRA, mas existem muitas outras. Também sei que foi pedida a comunicação social para ajudar também nesse papel da fiscalização e fazê-lo chegar a quem deve tomar as devidas medidas para que evitemos que aqueles erros que foram acontecendo no passado continuem a acontecer. E minhas colegas disseram muito bem, as coisas não vão parar da noite para o dia. Há necessidade de haver mudança de consciência por parte dos nossos governantes. E digo isso também a todos os níveis. Porque nós ainda encontramos, sim, como é que digo, empresas a ludibriarem o próprio processo. Eu não tenho empresa, chamo a fulana que tem a empresa, mas eu é que conheço o responsável lá dentro, a empresa dela entra, São não temos condições. Sim, não temos condições, depois acabamos por adjudicar a obra a uma outra empresa. Essas situações todas estamos a viver até agora, mas já não na mesma proporção que vivíamos anteriormente, e também estamos a criar todos os mecanismos possíveis que é para fechar o cerco. Muito bem. Por que o valor é pago? Por que o valor é pago aqui a partir a nível central? Porque viu-se que nós no passado tínhamos muitos alicerces feitos e que tu já recebeste, já houve o Ministério das Finanças, a administração municipal já fez a execução financeira a 100%, e a execução física é zero. Ou 15% ou 10%. E pagando aqui ao nível central, o que é que muda? Hoje, através desses vários níveis de fiscalização, enquanto eu não tiver a tua documentação toda muito bem organizada aqui, a nível do aparelho central, o Ministério das Finanças não faz pagamentos. Depois de ter toda a documentação, tudo organizado, aí começa, faz-se o pagamento dos 15% da obra, faz o pagamento dos 15% da obra e depois vão dependendo, penso eu, isso aí já é uma coisa que eu não tenho bem claro, do Ministério da Administração do Território, que também tem conta parte nisso, que é para ajudar a fazer com que haja uns desembolsos, se disserem que as coisas estão a caminhar. Mas ainda assim, temos aldrabices, por exemplo, de obras que são de continuidade, que muitos administradores municipais escreveram como novas obras, administradores e governadores provinciais, governos provinciais, como novas obras, mas são obras de continuidade. É o caso, por exemplo, dessa obra do Kwanza Sul, que foi paga 2 vezes. É uma obra de continuidade, que já foi paga em várias províncias do país, já foi paga na sua totalidade no processo passado, e agora no PIME volta a ser paga como obra. Mas é exatamente essa a inquietação da cidade. Sim, por isso é que eu estou a dizer que agora, com isso, ao chegarmos a um ano de PIME, parou-se, foram chamadas essas várias áreas para refletirem seriamente um balanço e fazer de tudo para com que a coisa não continue a funcionar. Mas eu gostaria de saber a vossa opinião sobre a relação, mas tem que ser rapidamente, a relação entre PIME e autarquias.
Tá. As eleições. Deixa-me só... É rápido. PIME e autarquias. É o que eu disse inicialmente. Havia necessidade de fazer com que os municípios começassem a caminhar a independência que a Cisaltina realçou aqui. É essa a maior preocupação do titular do Poder Executivo. Fazer com que os municípios se tornem realmente independentes e que possam caminhar e decidir e refletir por si só. Motivo pelo qual decidiu-se então também extrair do Plano de Desenvolvimento Nacional o PIME para os municípios começarem a criar e executar. Por isso é que eles foram ouvidos logo no início. Sim, e tem mais nesse processo, que é a coisinha pequenina. Sim, Marcelo, temos que avançar. Coisinha pequena, sim. Também estão a ser construídas, para além das infraestruturas sociais, estão a ser construídas. Também estão a ser construídas infraestruturas administrativas, mesmo para poder assegurar as autarquias locais. Muito bem, Cisaltina. Eu pedi a palavra primeiro. Eu pedi a palavra. Sim, não. Tem que ser rápido. Eu gostaria aqui portanto, primeiro, falamos dos desafios do PIME. Um dos grandes desafios que nós temos na execução destes projetos está relacionado com a formação e capacitação dos administradores. Que muitos deles, porque a execução desses projetos decorre do Sistema Integrado de Finanças Públicas, o SIF, e muitos dos gestores têm dificuldades no manuseio deste aplicativo. Não têm informação e quando são chamados para a formação, não participam e mandam um técnico menos experiente que ele. Então, isto é preciso afinar melhor a máquina. E é um trabalho que está sendo feito em sede, quer do Ministério das Finanças como do INAP também, para garantir que haja lisura e transparência. E quando nós falamos aqui, a Cisaltina falava independência e autonomia, essa dicotomia. A independência, nós somos um órgão público que depende de um órgão central. O termo acertado é autonomia. Que autonomia tem? Porque ele insere-se no nome da descentralização patrimonial financeira da máquina do Estado, é o que se quer. Agora, independência não é possível num Estado de Direito, num Estado no nosso formato, que um município esteja independente daquilo que são as ações do Executivo. Vamos avançar. A outra questão também que eu queria referir aqui, e que a Maricel dizia que é a tipologia que já existia. Isso é a tipologia estrutural. Nós estamos a falar de tipologia do ponto de vista de balizas financeiras, porque nós vamos a implementar escolas num município dado, que de 100 turmas ou de 7 turmas que te possam custar 400 milhões. O que nós queremos cá trazer é a tipologia é do ponto de vista financeiro. A que nível é que o administrador, independentemente daquilo que é a hierarquia da execução, poderá gastar para uma escola? Muito bem. Duas notas rápidas. A primeira é que a noção de independência não é contrária ao Estado Democrático de Direito. Aliás, é por isso mesmo que a nossa Constituição prevê a institucionalização das autarquias. Porque as autarquias não fala de independência, é autonomia. As autarquias autonomia. Não independência, autonomia da Constituição. Me deixa falar, né? Quando se fala das autarquias, as autarquias são independentes do poder central. Não é? É lá um poder, é uma forma de governo lá que é local, circunscrito àquele território. Portanto, a ideia da independência não é contrária ao Estado Democrático de Direito e nem já ao nosso modelo, porque estão previstas pela Constituição. E a outra coisa a outra nota que queria fazer aqui, tem a ver com a questão que a Maricel falou sobre as respostas e a fiscalização, enfim. Uma coisa é uma pessoa ter informação privilegiada porque tem acessos a essa informação, que é o caso da Maricel, por exemplo, ela deu o exemplo de que sabe que estão a tomar medidas. Isto é uma informação que ela tem acesso porque ela tem privilégio de ter esse acesso. Não. Outra coisa é a informação. Deixa-me terminar, Maricel. A Tânia foi convidada. Deixa-me só terminar. Tá bem, mas o que eu estou a falar, o que eu estou a dizer, o que eu estou a dizer é que esta informação tem que ser disponibilizada para os cidadãos acedê-la. Se o grupo que fez a denúncia diz que não recebe resposta, não é? Alguma coisa está mal, não é? Então é necessário que as instituições respondam de forma atempada e adequada para transmitirem segurança aos cidadãos, para que os cidadãos continuem a denunciar. Segurança e confiança, é nesse sentido, porque estamos a tratar de questões públicas. Muito bem. Não deve ser circunscrita a um determinado grupo. Não, é uma questão muito importante. Sim, diga. Se a vida é feita nos municípios, deve haver aqui uma lógica de recrutar, não é, os melhores quadros para os municípios.
não só no ponto de vista de quem dirige o município, no caso dos administradores municipais, mas os próprios técnicos que vão trabalhar nas administrações municipais devem ser os melhores, porque é a partir de uma boa governação ou de uma boa administração da coisa pública e dos processos a nível do município que vamos ter impactos positivos e mais reais na vida da população. Muito bem, então vamos para o intervalo. Quando voltarmos vamos falar sobre a situação do Banco de Poupança e Crédito. Até já. Muito bem, segunda parte do Política no Feminino, 106 locais de atendimento do Banco de Poupança e Crédito, entre agências, postos e agências de transferências, serão encerrados a partir do dia 13 de julho próximo em várias províncias do país. A medida enquadra-se no programa de reestruturação e recapitalização da instituição. A mesma vai abranger agências, postos de atendimento e agências de transferências em municípios sedes das províncias de Luanda, Cunene, Kwanza Sul, Benguela, Huila, Namibe, Quando Cubango, Malange, Uíge, Cabinda, Lunda Sul, Mochico e Bengo. E vamos começar com a Dalva Ringot. Dalva, este processo de resgate do BPC começa, portanto, com... ou seja, vai agora para a fase de despedimento de trabalhadores. Sim. E é de veras com bastante tristeza, não é? Vamos, nos próximos dias, assistir, portanto, irmãos e irmãs nossas a perderem os seus empregos. Mas a verdade, porém, é que o Banco Nacional, enquanto autoridade monetária, tem nos últimos tempos levado a cabo um conjunto de ações de reavaliação dos ativos dos bancos comerciais, não é? E em ser dessas ações, identificou um conjunto de vulnerabilidades do Banco BPC, sobretudo aquilo que é o seu ativo tóxico, não é? Com um crédito mal parado de foi público acima de 90%. E esta situação, tanto tem gerado situações de deficiência tanto financeira do Banco BPC e que resultou neste plano de reestruturação, por um lado. Por outro lado, é preciso também termos em mente que o governo assumiu um compromisso com o banco, com o Fundo Monetário Internacional, e que na primeira abordagem que o fundo fez é mesmo de levar o banco abaixo. Mas quero olhar um bocadinho para a história do BPC. Nos últimos anos tem criado cerca de 400 agências a nível nacional, muitas delas fora do seu core business, do seu escopo de atividade, não é? E em localizações não relevantes e que têm gerado despesas tanto faraónica para a instituição. E a mim transparece que houve uma altura que se criou BPC para a rua. Vamos em localidades, e falo aqui a nível de Luanda, por detrás de um banco comercial no Patriota, no meio do bairro onde vive a minha irmã, tem uma estrada que não tem luz, não tem nada, há um banco BPC que hoje até está fechado. Portanto, foram acomodados um conjunto de pessoas, não é? Causando despesa para o banco, do ponto de vista de despesas com pessoal, de manutenção, aluguer e atenção que muitas instituições foram alugadas. E hoje temos um banco que não caminha, que tem dificuldades de poder olhar aquilo que deverão ser os seus resultados líquidos. O banco está a passar situações difíceis. Eu, particularmente, tenho tanto uma visão, se calhar, muito mais técnica da situação e compreendo que aquilo que foi a comunicação que o seu PCA fez nos últimos dias é que o despedimento a ser feito não será feito, não vai ser executado de forma isolada, vai ser acompanhado com um conjunto de ações. O primeiro é a reforma antecipada para as pessoas que estão no banco há muito tempo, ou até 25 anos. Também haverá um conjunto de benefícios para os trabalhadores, aqueles que, em primeira instância, foram identificadas valências técnicas, vão beneficiar de formação e capacitação nas áreas de formação, vão beneficiar também de subsídios adicionais, vão poder também ser cooptados para algumas instituições financeiras. A grande problema que se coloca também neste banco de riqueza é o fato do BPC ter
cerca de 4.000 funcionários, então, 4.800 funcionários, não é? Foi a informação que, portanto, que se tornou pública. Estamos a falar que tem mais funcionários, duas vezes mais, o BFA e o BAE juntos. Mas também sabemos que há muita gente que entrou por via do bilhetinho. E esta é a problemática, não, a grande problemática aqui é essa. Gente que entrou por via do bilhetinho, sem preparação, Exatamente. ociosidade é uma. A outra questão também é, devido às alterações sistemáticas dos conselhos, novo chefe, nova gente. Há um grupo de técnicos do banco que estão em casa, que vêm a picar, não é, fazer o pontímetro diariamente e recebem a sua remuneração salarial. Dalva, a outra questão é como é que nesta situação podes proteger os competentes, os bons profissionais? Há um trabalho, por aquilo que eu pude apreciar, não posso entrar no mérito Sim. real do trabalho feito, porque não sou do BPC, Sim. mas eu pude compreender dos dados que pude obter do banco, não é? Das minhas diligências técnicas que fiz. Há um trabalho técnico que está sendo feito, foi a escutar os sindicatos de trabalhadores, e a escutação é sistemática, estão a exigir condições, não é? Daquilo que deverá ser o despedimento das pessoas, não é? Há um trabalho sendo feito mesmo com os ministérios que atuam diretamente neste processo e, entretanto, a sociedade civil faz parte deste processo em que deverão acompanhar este trabalho social que o banco está a viver. É muita pena que o processo todo acontece num contexto bastante adverso da nossa economia, mas a verdade, porém, é que avançamos para a falência ou a ruptura total do banco, ou reestruturamos o banco, tornamos ele muito mais eficiente e para atender às reais necessidades. Nós aqui discutimos muitas vezes a ineficiência do banco, o nível de corrupção, e assistimos há 3 semanas atrás o desvio de quase 400 milhões de kwanzas de jovens e de gestor por ali fora. Isso tudo traduz. O banco nem sequer atualmente tem capacidade de fazer uma reestruturação do seu equipamento técnico, das infraestruturas, tanto de informática, para garantir um nível tanto de fiscalização e acompanhamento das ações internas do próprio banco. Portanto, eu penso que a este nível, do ponto de vista social, tem um impacto, naturalmente, vai beliscar a vida das famílias, não é? E que com as dificuldades que já enfrentamos, é complicado. Mas, por outro lado, queremos ter um banco funcional, um banco que contribua, ou vamos pegar os parques recursos que o Estado já tem para capitalizar o banco nos montantes que se necessitam, estamos a falar acima dos 500 mil milhões. Quer dizer, são decisões não estratégicas e bastante difíceis que devem ser adotadas nos momentos tanto de dificuldade ou da adversidade que os países enfrentam. E só mesmo para terminar, situações similares, se olhamos um bocadinho para a história das organizações financeiras, em 2008, o Lehman Brothers, não é? Foi levado à falência, Freddie Mac foi levado à falência, instituições públicas de renome internacional e fundos internacionais. Olhamos um bocadinho também para o que aconteceu na França, o Credit Lion Bank também foi levado à falência. Quer dizer, porque o Estado não aceitou, esses Estados não aceitaram injetar recursos nessa instituição. Então foram feitos maus créditos. É verdade, o BPC ao longo dos anos fez maus investimentos, maus créditos. Muitos angolanos tomaram créditos da instituição e levaram o banco está praticamente à falência. Então, conseguimos salvar pelo menos 3 mil funcionários ou levamos o banco todo à falência? Eu penso que é uma reflexão que eu deixo aqui a minhas colegas para cada uma apresentar o seu ponto de vista. Vamos ouvir a Sandra Batalha, que está caladinha. Sandra, este sacrifício que está a levar os trabalhadores a serem despedidos justifica-se com a má gestão? Como é que se pode analisar do ponto de vista prático? Bem, o que acontece, a situação real do BPC hoje é fruto de vários anos de uma péssima gestão, em que os critérios de concessão de créditos, os critérios de admissão de recursos humanos não tiveram a devida observação, não foram feitos numa lógica futurista daquilo que podia servir verdadeiramente de forma benéfica ao banco, e entretanto o BPC hoje encontra-se
praticamente uma falência técnica. E sobretudo porque há um grande problema dos créditos mal parados, das pessoas que com seus projetos muito bonitos em papel e outras pessoas que por via de bilhetinhos, de guardanapos conseguiram chegar até quem tem poder de decisão para poderem ter acesso a vários milhões de dólares e até o momento não conseguiram devolver ao banco. Eu acredito que o processo de reestruturação é necessário e estes funcionários não saem de todo desprotegidos. Mas essas garantias que estão a ser dadas aqui garantias, são suficientes para o impacto deste desemprego na vida destes trabalhadores? Ao meio de crises surgem oportunidades, não é? Ao invés do discurso que vai sendo bombardeado ao nível das redes sociais, sendo comparações que não têm razão de ser, de que o Estado está a mandar estas pessoas para casa, estas pessoas vão com as suas compensações finais, não é? Ou vão com as suas indemnizações, nesse caso. O vínculo laboral vai ser terminado por parte do empregador, então vão compensar as pessoas. Nos casos de indemnização, obviamente, vão ser aqueles casos em que alguns trabalhadores poderão recorrer a uma instância judicial e pode ser a última decisão a se tomar numa indemnização. Então, vão compensadas. Há pessoas que chegarão a receber cerca de 11 milhões de kwanzas, que nem sequer correspondem a um salário anual. Então, eu penso que podem ser valores muito bem investidos, que podem servir para criar alguma sustentabilidade. No entanto, perder o emprego é mau, mas perder o emprego com algumas garantias e ter acesso a uma formação técnica profissional para se tornar gerador de emprego também pode ser analisado numa perspectiva positiva e não negativa, conforme várias franjas da sociedade. Pode gerar outra oportunidade. Sim, eu penso que vão gerar boas oportunidades, mas é preciso sim continuar com este processo de reestruturação do BPC. É preciso que o BNA, enquanto instituição reguladora do sistema financeiro, tenha uma posição bastante firme quando identificar a princípio situações do género, porque não adianta reestruturar agora e doravante, ou quando terminar o processo de reestruturação enfrentamos os mesmos problemas, porque foram emitindo certos alertas e o banco foi incumprindo. É preciso caminharmos numa lógica de equilíbrio, porque o sistema financeiro, quando é saudável, é atrativo para investimento estrangeiro, para investimento privado, tanto nacional como estrangeiro. Portanto, tem que se limpar, sim, não só em termos de trabalhadores que estão a representar um grande nível de despesas para o banco, mas também o encerramento dessas agências que não têm razão de existir. Há agências há investimentos que podiam ser evitados e há um património que ainda pode ser alienado, pode ser vendido e também servir de receita para o próprio banco. Mas vou voltar na questão do crédito mal parado. Os casos do BPC devem chegar a tribunal. Os casos do BPC devem ser resolvidos. Já estamos a ouvir este assunto de resolução desse crédito mal parado, da responsabilização civil e criminal. A negociar com o banco. Mas esta negociação, do mesmo jeito que nos passam a mensagem de que existe uma lista de devedores, de incumpridores, que até o momento não conseguem negociar, não conseguem. Se já começa essa negociação, tudo bem que não se vão revelar as identidades, não se vão revelar as empresas que estão arroladas neste processo, mas transmitam também esta mesma informação para tranquilizar, sobretudo os clientes do BPC, que têm os seus salários domiciliados, que têm os seus depósitos a prazo, que volta e meia um ou outro funcionário tira vários milhões, que o grande problema que se coloca não é muito do tipo de sistema financeiro que é utilizado, mas são as pessoas que utilizam o sistema financeiro. Porque esses crimes foram identificados. Essas pessoas chegaram a ser identificadas, mas estas pessoas precisam de ser formadas de forma integral, precisam de ser consciencializadas. O próprio critério de seleção de quadros responsáveis para mexer nas transações bancárias, para ter acesso a essa informação privilegiada, deve ser fortemente revisto. Eu acredito que, doravante, o processo de contratação ao nível do BPC, quando voltar a existir, será muito mais exigente, porque é uma instituição
que é detida com participações de instituições do Estado, e aquilo que é do Estado deve ser olhado com maior rigor e maior proteção, porque é de todos nós. Maricela, esta questão dos despedimentos no BPC, com a outra que é o desafio do Partido no Poder de criar os 500 mil postos de trabalho, portanto, aqui não há uma colisão nos interesses de quem está no poder. É assim, Chiesa. Colisão não é bem assim colisão. Por quê? Porque o pior neste processo seria as pessoas serem apenas despedidas e irem para casa. Mas nós temos estado a acompanhar que as pessoas que serão despedidas não irão para casa de mãos a abanar, não é? Alguns terão alguma reforma, tiverem algum tempo de trabalho, terão reforma antecipada. Há muitos funcionários que já estão mesmo em idade de reforma, mas não iam para a reforma tendo em conta o vício que existe dentro do próprio banco, e há muitas pessoas nessa situação. Não devem ser menos de 300 pessoas no BPC, se calhar a nível do país, nessa condição, que já deviam estar reformadas, até para dar possibilidade de jovens entrarem, não saem porque fazem parte do circuito do vício, da malandrice ou da corrupção lá dentro. Sim. Então, isso não ajudou o banco de maneira alguma. A outra questão, sim, é esta, a questão da reforma das pessoas que já têm mesmo idade de ir para a reforma, a questão da reforma antecipada, a questão da formação que se há de dar aos profissionais, aos jovens que ainda estão em idade ativa para poder trabalhar e receberem as indemnizações. Essas indemnizações, para quem tiver responsabilidade, ter noção de que o mundo neste momento não está para facilidade, eu digo o mundo porque não é só mesmo Angola, é mesmo o mundo em geral, saberá racionalizar os recursos que lhe serão alocados. Então eu penso que não há aí grande conflito. Agora, uma coisa é bem verdade, temos que apoiar sim essa reestruturação que está a ser feita a nível da banca e principalmente do BPC, porque temos que assumir e aceitar aqui que chegou a uma determinada altura que o BPC tinha se tornado também num monopólio. Quem é que monopolizava o BPC? Quando os bancos, os salários da função pública tinham praticamente a obrigatoriedade de ser domiciliados naquele banco, não deixa de ser um monopólio em relação aos demais bancos comerciais. E digo mais, ainda assim, com a injeção ou as várias recapitalizações que o banco foi tendo a oportunidade de beneficiar, o banco não soube fazer a melhor gestão desses recursos que lhes eram alocados. Então, essa reestruturação que está a ser feita aqui, eu digo que não há colisão nenhuma, porque o Estado vai deixar de continuar a pôr dinheiro num saco roto. Este dinheiro que ia para o BPC poderá beneficiar o setor social, poderá beneficiar o setor produtivo, dar algum incremento ao setor produtivo, do que deixarmos ele ir para o saco vazio como ia. Agora, uma questão que também foi aqui bem levantada e que temos também que insistir com ela, é a questão dos devedores. Dever não é crime, agora dever e não pagar é crime. E não são poucos dinheiros. E as pessoas não podem se escudar, como muitas foram fazendo, não é? De que pertencia ao executivo, pertencia ao partido X, e então podiam fazer o que bem quisessem. Não. As pessoas, quando foram ao banco, não foram porque o partido é que os mandou ir para o banco. Foram como pessoas, figuras unipessoal, pessoas individuais que foram pedir o seu crédito. Agora, usaram alguma, como é que eu posso dizer, influência fruto disso, não lhe tira o direito de devolver aqueles recursos que ele foi pedir emprestado ao banco. Com os juros, naquele momento assinou, aceitou, queria a facilidade para receber o dinheiro. Muitos deles não deram o devido destino para o qual eles escreveram aí no papel. Algumas empresas faliram, outros já não sabem que destino é que deram desses mesmos recursos. Moral da história, hoje o banco está
como está. Então, eu digo que devemos sim apoiar essa reestruturação, porque temos que melhorar. O BPC o Estado pretende sair, eu acho que deve mesmo sim sair do BPC e deixar que ele seja um banco competitivo no mercado, como qualquer caminho com os seus próprios pés. Cisaltina, temos a situação do BPC, temos estado a ver enchentes, muitos clientes, muitos funcionários públicos têm os salários domiciliados, agora que muitos postos vão fechar, muitas agências vão fechar. Qual é o quadro que se prevê para o BPC? É claro que isso vai ter implicações neste sentido, né? Porque há lugares, o BPC está em lugares onde muitas das vezes é a única agência bancária que existe, não é? E, portanto, com a obrigação dos funcionários públicos terem contas domiciliadas no BPC, isso, obviamente, se encerram algumas agências, haverá impacto na forma como esses funcionários públicos vão aceder a estes dinheiros. Mas, por outro lado, também o encerramento destas contas em algumas localidades poderá efetivamente representar uma oportunidade para algumas agências, sim, poderá representar uma oportunidade para que os bancos comerciais se cheguem a estes locais. Por exemplo, numa localidade onde a maior parte das pessoas é funcionária pública, não é? E por força disso o BPC tem que lá estar para que as contas possam ser domiciliadas. Se encerra essa agência, isso pode ser um elemento motivador para que um banco comercial se instale nessa localidade e as contas dessas pessoas passarem a ser domiciliadas num banco comercial. Eu penso que, eu concordo com o que as minhas colegas disseram em relação às medidas e acho muito bem que essas medidas associadas ao processo de despedimento que foram tomadas, por um lado a questão da reforma antecipada e em alguns casos não será reforma antecipada, será mesmo reforma de fato, mas também a questão do perdão dos créditos que foram adquiridos até 15 de março deste ano, mas até 15 de março deste ano e até este valor de 15 milhões, porque o BPC não só dava créditos a pessoas que iam lá, mas era fundamentalmente um banco onde volta e meia os funcionários pediam crédito. Pede crédito, quando acaba de pagar, depois pede mais, depois pede mais, depois pede mais. E era assim que a gente via que muitos funcionários do BPC viviam um pouco acima dos seus salários, não é? Porque estavam constantemente a fazer créditos e se calhar por isso é que impediam que outras pessoas acedessem a créditos, porque se davam créditos a si mesmos. Mas essa questão fala sobre questões, lá está, novamente, de gestão e de governance, né? De governança, porque as pessoas, a Maricel quando falava, por exemplo, e a Sandra também falou sobre a necessidade do Estado se fazer pagar, ou do banco se fazer pagar aquelas pessoas que pediram dinheiro. Sim, de facto, pedir dinheiro emprestado não é crime, não é? Agora, e o grande problema que nós temos não são só as pessoas que foram pedir dinheiro e não foram pagar. São as pessoas gestoras responsáveis por analisar os pedidos de crédito, que aprovaram créditos que não preenchiam os requisitos, os critérios para essa aquisição. E estas pessoas, esses gestores, estes devem ser responsabilizados, porque violaram protocolos da banca. Então isto deve ser tido. A culpa não pode morrer solteira. Sim, e infelizmente nós falamos, as pessoas do modo geral gostam de falar dos credores ou dos devedores, mas não falam desses responsáveis que permitiram que essas pessoas, porque ninguém tinha poder para chegar no banco e tirar dinheiro, né? Era preciso que alguém assinasse e aprovasse esse crédito. Agora, olhando para as várias tentativas que já foram feitas ao longo dos anos para salvar o BPC, eu ouvi atentamente quando a Dalva falava sobre esta medida de despedimento e dos encerramentos da agência ser um pouco resultado de um processo todo de avaliação e de reflexões que foram feitas. Eu me pergunto se encerrar essas agências e demitir, reduzir pessoal para reduzir custos,
por si só vai garantir a sustentabilidade ou colocar o banco lá naquele lugar onde nós gostaríamos que ele estivesse, naquela posição em que ele estivesse. Quais são as outras medidas complementares que deverão ser tomadas para efetivamente o banco se transformar não mais num peso morto que é neste momento, porque acarreta muitas despesas para o banco. E outra coisa depois também, se calhar, pensar em algum momento se faz sentido nós termos um banco público que não é o único neste momento, né? Nós temos o BCI, temos o BPC, talvez refletir sobre a relevância. Mas qual é a sua opinião? Achas que já não faz sentido termos um banco público? Eu não tenho opinião relativamente a isso, porque eu acho que há uma série de elementos. O que é que pensas? Há uma série de elementos que devem ser considerados e as pessoas entendidas nesses assuntos vão decidir. Mas se calhar poderia ser uma possibilidade. Eu não sei bem o que o BPC faz para além de domiciliar as contas da função pública. E eu penso que o Estado não precisa ter um banco público para fazer este trabalho quando temos vários bancos comerciais. Até porque os cidadãos, independentemente de serem ou não funcionários públicos, tinham que ter o direito de escolher em que banco é que queriam ter as suas contas domiciliadas. Então, se for só para satisfazer essa necessidade específica que é de domiciliar contas, não faz sentido. Dalva, achas que faz sentido termos um banco público nesta era? Point well taken. Muito bem colhida a visão da Cisaltina. É uma reflexão que penso que o nosso executivo tem estado a levar a cabo nos últimos tempos e, sobretudo, quando se abordam questões que têm a ver muito com aquilo que é o compliance, aquilo que é a transparência e também a responsabilidade. Esta matéria também deve ser analisada do ponto de vista da governação corporativa, não é? Mas relativo àquilo que é o domicílio bancário, no âmbito do processo de bancarização, não é? A nível nacional, os funcionários públicos já têm a opção de domiciliar as suas contas em outros bancos. Atenção, a grande facilidade que o banco BPC dá é por ser o banco operador do Estado. Ele, por operar as transações do Estado, os recursos caem a montante neste banco e logo o salário no mesmo dia cai no banco. Mas hoje tem-se essa facilidade, salvo ainda penso que deve ser os pensionistas. Mas uma reflexão está sendo levada a cabo e penso que esse processo de reestruturação para a capitalização do banco também vai refletir, uma vez atingido aquilo que é as métricas estabelecidas, o processo vai caminhar para esta direção. A Cisaltina levantou aqui aspectos muito importantes para refletir e eu penso que se o banco sanear ou tanto extinguir algumas agências vai melhorar. Eu penso que vai melhorar porque há muitas, como eu dizia inicialmente, muitas agências foram criadas desnecessárias para acomodar pessoas. Para acomodar pessoas, a Dalva tem um espaço num determinado sítio e quer alugar a esta instituição, não é? Mesmo sem obedecer os critérios de mercados aceitáveis, e o banco despaga até agora a despesa de rendimento. É claro que ao longo dos últimos 2 anos foram, portanto, extintos vários contratos de arrendamento, de licitação, água e tantas coisas mais. Agora, há uma figura nova que estou em crer que o banco vai adotar, é a figura do intermediário. Não é? Que esta figura que é utilizada em outros mercados, em que ao invés de ser um banco, ele pode usar uma instituição financeira, coisa não bancária, neste lugar para permitir a transação dos meios financeiros dos seus clientes. O Banco Nacional de Angola recentemente, eu acompanhei tanto na diagonal do concurso público para a instalação de um modelo tanto de pagamentos similar ao mobile money, não é? É um PESA, conhece um bocadinho melhor do Quênia, que vai acontecer, em que as transferências monetárias são feitas todas ao telefone, em que quer a nível central ou mesmo a nível rural. Hoje assistimos que as vendedoras ambulantes
têm o TPS, não é? TPA. TPA, isso em inglês. Tem o TPA. Quer dizer, isto, o que que isso vem ajudar a Chiesa? Essas todas as medidas, tanto que cautelosamente estão sendo adotadas pelos bancos comerciais, com a supervisão do regulador, e falo concretamente do Banco Nacional, vai também permitir não só geração de economia, é também contribuir para a redução da informalidade. Está a ver? Para a informalidade. E penso que esses experimentos, não é? Essas ações que estão sendo levadas a cabo vão permitir também que, a nível das municipalidades, os outros bancos, as ações falam do ponto de vista econômico, da descentralização, da administração do Estado, novamente, da autonomia dos municípios financeiros, vai permitir que os bancos comerciais, porque os bancos existem para ganhar dinheiro, os bancos não existem para poder beneficiar a DALVA, a Chiesa ou o nosso país, é para ganhar dinheiro. É uma forma de mobilizar as instituições para que possam estender as suas agências a nível dos municípios, porque nós temos municípios hoje, a nível municípios, que não têm vida e que os bancos comerciais que não têm a obrigação de lá estar. Sim. Não vão. Então nós temos que desenvolver. Consequentemente, os empresários também não vão lá. Não vão lá porque nós somos bancários. Há uma questão que Mas o BPC lá está. O BPC lá está E lá. presta um péssimo serviço. Um péssimo serviço. Há uma questão que eu queria aqui frisar. Nós fomos reclamando durante em vários momentos a questão das enchentes no BPC, o péssimo atendimento. Com essa redução das agências e de trabalhadores, o fluxo será maior. Então eu penso que o BPC deveria fazer este encerramento de uma forma faseada, para dar possibilidade daquelas pessoas que não quiserem continuar a domiciliar as suas contas no BPC, poderem transferir para outros bancos, nesse caso os bancos comerciais. Onde existir. A outra questão que também é pertinente é a questão que a Dalva levantou, que já está em sede da Assembleia Nacional, foi aprovada a lei dos pagamentos, do sistema de pagamentos. A nova lei de pagamentos. Sim. Já foi aprovada ontem na especialidade, na Assembleia Nacional, e acredito que também vai passar na plenária e vai ajudar em grande medida o sistema de pagamentos a nível nacional, porque é uma medida que já se usa em vários países. Sandra, como é que podemos resolver o problema de pagamento dos pensionistas? Bem, o pagamento dos pensionistas, houve uma tentativa do BPC, não é, de incentivar a todos os pensionistas a tratarem um cartão multicaixa, mas haveria, ou neste caso, há uma série de questões que podem ser analisadas, como o facto dos pensionistas não terem o domínio das novas ferramentas, como mexer num terminal de pagamento ou de levantamento automático, como a própria cultura de ter um cartão multicaixa. Seria uma boa opção, não é, naquilo que se refere à adesão às novas tecnologias e ao uso de métodos mais seguros e eficazes para o pagamento. Agora, em relação às enchentes, como este encerramento vai ser feito de forma faseada, o exercício deveria ser, não é, permitir que as pessoas, se não quisessem trocar do banco, pelo menos eles fariam a gestão da cartela de clientes, ou seja, vão domiciliando as contas, não é, de determinados clientes, determinados pensionistas, naquelas agências que, primeiro, facilitam em termos de localidade, não é, e que facilitem também a própria gestão em função da estrutura que vai albergar estes clientes. E olhar também, eu até já propus num programa em que falamos também do BPC, que devem adotar o sistema de agendamento, não é? Tudo bem que eu, enquanto cliente, sou livre de ir ao banco quando quiser, mas se eu não tenho acesso a um cartão multicaixa e que não sou obrigada, se não for uma questão urgente,
sobre o levantamento de salários, é uma questão que pode ser muito bem estudada, mas que as presenças no banco podem ser agendadas para reduzir as presenças, porque há pessoas que vão apenas para informações no balcão e não vão para levantamentos, mas que ou seja, atendimento não presencial. Exatamente, e nessa fase da Covid-19 nós vamos acompanhando enchentes absurdas, as pessoas não respeitam os locais que são marcados para poderem aguardar a sua vez de entrar no banco, e é uma forma de proliferar a doença que deve ser fortemente combatida, não só ao nível do cidadão, mas também dessas instituições que devem adotar modelos de gestão para poderem responder positivamente à população. Muito bem, e com o tema do BPC chegamos ao final de mais um Política no Feminino. Nós vamos voltar na próxima sexta-feira. Até lá, fiquem todos bem. Bom fim de semana.